Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Não é todo dia que uma vítima de tiroteio pode pegar o telefone e ligar para os serviços de emergência para pedir ajuda, certo? É um daqueles incidentes que faz você parar e se perguntar como isso pôde acontecer. Como alguém que já esteve sob os holofotes internacionais dos esportes se envolveu em uma tragédia assim? Hoje, quero compartilhar uma história com você que, à primeira vista, parece quase inacreditável, mas, como a vida, é muito mais complicada do que parece. Você acha possível que a pressão constante e a sensação persistente de perigo possam levar alguém ao ponto de ruptura? Vamos mergulhar e descobrir. Vamos começar olhando como tudo começou e como um relacionamento aparentemente normal entre um aluno e um treinador se transformou em um pesadelo. Michael Barizone, de 58 anos, havia passado toda a sua vida orgulhosamente entre campeões, mas na primavera de 2022 ele se encontrou em um tribunal em Morristown, Nova Jersey, onde, aos seus olhos, saiu derrotado. No tribunal, o outrora majestoso cavaleiro parecia uma sombra desalinhada de seu antigo eu. Foi uma das maiores quedas de graça que o mundo elitista dos esportes equestres já havia visto. Mas como um campeão acabou em julgamento? Em agosto de 2019, tiros foram disparados em uma fazenda de cavalos em Long Valley, Nova Jersey. O atirador era Michael Barizone. Poucos podiam imaginar que esse homem calmo e controlado poderia puxar o gatilho. O cavaleiro olímpico Michael Barizone era considerado um dos melhores treinadores do mundo. Ele treinou outros olímpicos e representou a equipe dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Pequim em 2008. Barizone era um dos melhores cavaleiros de adestramento e treinava cavaleiros que iam competir em competições prestigiadas. Ele era uma figura bem conhecida na comunidade equestre, e muitos jovens cavaleiros desejavam treinar em suas fazendas e com sua equipe de treinadores. O campeão olímpico era dono de duas fazendas de cavalos impressionantes, uma fora de Palm Beach e outra em uma área de alto nível de Nova Jersey, chamada Hawthorne Hill. Nessa propriedade de 53 acres, havia um verdadeiro paraíso equestre, com dezenas de cavalos, pastos verdejantes e uma enorme arena coberta que atraía tanto amadores quanto profissionais. Laura Osborne e Chelsea Vestra, junto com seus cavalos, treinavam sob a tutela de Michael Barizone. Elas o viam como um treinador rigoroso e disciplinado, um homem que gostava de manter tudo sob controle. Cuidar de cavalos exige cuidados constantes, então Laura e Chelsea moravam e trabalhavam nos estábulos, cuidando dos animais 24 horas por dia. Em troca, recebiam aulas de equitação do Olímpico. Um ano antes da tragédia, o campeão olímpico estava à procura de novos talentos em sua fazenda na Flórida quando foi abordado por Lauren Kanarek, de 37 anos, uma mulher com sonhos de se tornar campeã de adestramento. Foi o amor mútuo pelos cavalos que uniu seus caminhos, um encontro que mudaria para sempre a vida de ambos. Desde os 3 anos de idade, Lauren tinha visto cavalos pela primeira vez e se apaixonado por esses majestosos animais, que simbolizam força, liberdade e graça. Desde então, ela não conseguia parar de pensar em cavalos. Como muitas meninas, ela sonhava em ter seu próprio pônei e, conforme crescia, desejava competir profissionalmente no mundo equestre. O pai de Lauren, Jonathan Kanarek, comprou seu primeiro cavalo quando ela se formou no ensino médio, e ela se jogou de cabeça em sua paixão. Quando Lauren venceu suas primeiras competições amadoras, o superstar do adestramento Michael Barizone já havia feito seu nome no esporte. Ela o observava de perto, encantada com a harmonia e precisão com que ele executava suas rotinas de adestramento. Ela também queria cavalgar com Michael e aprender os mesmos movimentos graciosos, semelhantes ao balé, do adestramento. Após um evento, Michael se aproximou de Lauren e a convidou para treinar em seu clube de equitação em Nova Jersey. Todos conheciam Michael como um campeão olímpico, ele era uma verdadeira estrela. Recusar uma oportunidade como essa teria sido insensato. Lauren estava em busca do melhor treinador,
e ela realmente gostou do clube de Michael. Era uma oferta que ela não podia recusar. No entanto, o acordo deles era diferente de qualquer outro que Michael já tivesse feito antes. Lauren começou a treinar com Michael em Hawthorne Hill. Ela pagava a ele $5.000 por mês por aulas, hospedagem dos cavalos e por morar em um apartamento na casa de fazenda branca de Michael. Ele compartilhava a casa com seus assistentes de treinamento, Justin Harden e Mary H. Kingsgrave. Mary era uma cavaleira respeitada no Grand Prix, mãe divorciada de 2 filhos e amiga próxima de Michael. A princípio, tudo parecia estar indo bem para Lauren, e ela tinha grandes esperanças para seu treinamento. Afinal, a garota que uma vez sonhou com um pônei agora era aluna de um mestre do adestramento. Os treinadores e sua nova aluna se davam bem, e os sonhos de infância de Lauren haviam se tornado realidade. Ela postava fotos no Facebook com Michael e estava bastante satisfeita com suas aulas. Contudo, com o tempo, Michael começou a notar que Lauren não era apenas uma aluna comum. Ela era bastante exigente. A principal razão para sua insatisfação era o que ela via como um treinamento inadequado, tanto dos assistentes de Michael quanto do próprio campeão olímpico. Mas outros alunos nunca haviam reclamado do time de treinadores de Michael Barizone. Mesmo assim, Michael não podia simplesmente encerrar o treinamento de Lauren e tentou amenizar a situação, conduzindo pessoalmente mais aulas. Michael estava interessado no dinheiro que recebia de Lauren, já que as contas precisavam ser pagas. As funcionárias da fazenda, Laura Osborne e Chelsea Vestra, confirmaram que, no verão de 2019, as tensões entre Michael e Lauren haviam ressurgido, e surgiram sérios desentendimentos. O conflito reacendeu devido às expectativas de Lauren e à quantidade de atenção que ela recebia de Michael. O fato era que, devido à sua agenda ocupada, Michael não conseguia dedicar todo o seu tempo a uma única aluna exigente. Ele transferiu a maior parte das responsabilidades de treinamento para seus assistentes, Justin Harden e Mary Gray, mas Lauren queria treinar exclusivamente com o campeão olímpico, não com seus assistentes. Mas isso fazia parte do acordo? Lauren treinaria exclusivamente com Michael ou essa era uma demanda pessoal dela? Em qualquer comunidade, existem certas regras, e a fazenda de Michael Barizone não era exceção. Ele nunca trabalhava exclusivamente com apenas um cliente. Se você treinasse em sua fazenda, poderia ser treinado tanto por Michael quanto por seus assistentes, Justin Harden e Mary Askins. Em todo clube esportivo ou instalação, o treinador principal é uma figura substituível, e é por isso que há uma equipe de treinadores e assistentes, muitos dos quais já foram seus alunos. Mas isso não era suficiente para Lauren, e ela ficou irritada quando Michael não estava totalmente focado nela. Na verdade, ela via Mary Gray como uma rival. Dia após dia, a tensão na fazenda aumentava, e parecia que algo terrível estava prestes a acontecer a qualquer momento. O relacionamento entre Lauren e Mary se tornou tenso. Lauren não gostava do tempo que Michael passava com Mary Gray. Ela queria ser a melhor e não queria ninguém em seu caminho. Essas duas mulheres estavam apenas competindo pela atenção de Michael, um dos melhores treinadores do mundo? A tranquilidade de Hawthorne Hill estava prestes a desmoronar. Era uma verdadeira Guerra Fria. Em 31 de julho de 2019, Michael Barizone ligou para o 911 e disse: "Há uma guerra acontecendo aqui, e algo precisa ser feito. Eu não aguento mais essas pessoas. Preciso que elas vão embora. Ajudem." No verão de 2019, a situação na fazenda havia se tornado tão intensa que a confiança entre todas as partes havia completamente se desintegrado. As redes sociais se tornaram uma grande fonte de tensão, e o conflito entre Michael, Lauren e Mary estava se tornando de conhecimento público. Lauren Canarek estava profundamente chateada e não tinha intenção de tolerar o que via como uma injustiça. Ela foi ao Facebook e começou sua própria guerra. Lauren criou uma história baseada em um tabuleiro de xadrez, em que Michael era o rei que havia sido capturado e morto, e Mary Gray era a rainha que precisava ser sacrificada para proteger o castelo, a fazenda. O que começou como uma história aparentemente inofensiva logo se transformou em ameaças veladas.
2 semanas depois, Lauren postou outra mensagem: quem continua provocando uma besta adormecida acabará enfrentando sua fúria. A tensão na fazenda continuava crescendo, e o relacionamento entre eles chegou ao ponto de ruptura. Enquanto isso, Lauren continuava alimentando o fogo, dizendo a seu pai que estava preocupada com a segurança de seus cavalos. Ela alegou que não conseguia dormir à noite, ansiosa sobre como eles estavam sendo tratados. Lauren alegava que os cavalos estavam sendo intencionalmente mal alimentados, e depois sobrealimentados, o que, em sua opinião, prejudicava a saúde deles. O conflito entre Lauren e Michael foi além do treinamento e trouxe atenção às condições em que os animais eram mantidos na fazenda, prejudicando a reputação de Michael Barizone. Embora as acusações de maus-tratos aos animais nunca tenham sido comprovadas e permanecessem como meros rumores, o público ficou dividido. Alguns apoiavam Michael, acreditando que Lauren estava intencionalmente destruindo sua vida de dentro para fora, enquanto outros apoiavam Lauren. Em meados de julho, a situação piorou quando os funcionários da fazenda descobriram vários dispositivos de gravação escondidos que Lauren e seu namorado, Rob, haviam colocado no estábulo. Lauren estava buscando qualquer informação que pudesse usar contra Michael, alegando que gravava conversas por medo da equipe da fazenda. Lauren continuava seus ataques a Michael nas redes sociais, acusando-o de racismo, homofobia e antissemitismo, acusações que Michael negava veementemente, pois poderiam prejudicar seriamente sua carreira. Isso levanta a questão: se Michael não era culpado, por que ele não processou Lauren por difamação e cortou todos os laços com ela? Talvez ele estivesse muito abalado com tudo o que estava acontecendo e se sentisse financeiramente dependente do dinheiro que recebia de Lauren. Essa história nos lembra que, no mundo de hoje, reputações e carreiras podem ser destruídas em um instante. Michael Barizone, que havia permanecido forte em todas as adversidades, agora se via derrubado, esmagado pela pressão que Lauren exercia sobre ele. Lauren, por sua vez, alegava que era o contrário. Em uma de suas postagens, ela afirmou que Michael, com sua altura e imponente comportamento agressivo, a intimidava e que ela temia por sua vida. No entanto, nenhuma das testemunhas pôde corroborar essas acusações. Michael Barizone estava profundamente perturbado por tudo o que acontecia ao seu redor, tanto na vida real quanto online. Os funcionários da fazenda notaram a crescente tensão e temiam o pior. Michael disse que morar sob o mesmo teto que Lauren e seu namorado, Rob, havia se tornado insuportável. Ele não se sentia seguro em sua própria casa. Um dia, Michael tomou a decisão de pedir a Lauren que arrumasse suas coisas e deixasse a casa, junto com seu namorado e seus cavalos. Mas ela se recusou e deixou claro que não iria a lugar nenhum. Nesse ponto, Michael e Mary decidiram deixar a casa eles mesmos. Eles fugiram para a casa de inverno de Michael, localizada a cerca de 30 minutos de Palm Beach, Flórida. Michael Barizone sentiu que seu paraíso havia se transformado em um inferno e que o caos havia substituído o controle. Ele não conseguia dormir nem comer. Enquanto isso, Lauren Kanarek continuava seus ataques online. Na manhã de 3 de agosto de 2019, às 9h35, Michael ligou novamente para a polícia, implorando por ajuda: eles são loucos, estão nos perseguindo, estão nos perseguindo. A polícia local respondeu à fazenda, mas viu a situação apenas como uma disputa entre locador e inquilino. Desesperado, Michael Barizone postou no Facebook: todas as minhas ações contra eles foram planejadas há meses. Tudo o que fiz até agora foi brincadeira de criança. A guerra estava prestes a piorar muito. Mas o que foi a gota d'água que fez Michael pegar uma arma? No dia 7 de agosto de 2019, uma van parou em frente à casa de Michael Barizone, e uma mulher desceu, identificando-se como assistente social da Divisão de Proteção à Criança de Nova Jersey. Durante a conversa, ficou claro que Lauren Kanarek havia feito uma denúncia ao Safe Sport, acusando Michael Barizone de bullying, assédio e intimidação. Embora ela alegasse que não havia ocorrido violência física, a assistente social estava lá para verificar as condições das crianças de Mary Gray. No entanto, as crianças não estavam em casa. Os funcionários da fazenda garantiram à assistente social que Michael e Mary cuidavam muito bem dos filhos, mas, para Michael,
essa visita foi o golpe final. Ele começou a temer que uma investigação de abuso pudesse estar surgindo e seu estado mental se deteriorou rapidamente. Em um ataque de emoção, Michael decidiu pôr um fim à situação. Ele interrompeu a reunião com a assistente social, beijou Mary e pediu que ela esperasse do lado de fora. Então, ele pegou uma arma de seu cofre, entrou em seu caminhão e dirigiu até a fazenda onde Lauren e seu namorado, Rob Goldwyn, estavam hospedados. O que aconteceu exatamente a seguir ainda não está claro, mas uma coisa é certa, Michael enfurecido confrontou Lauren na fazenda e atirou nela 2 vezes. Ao ouvir os disparos, Rob correu para o local e lutou com Michael. Às 14h13, Lauren, mesmo ferida, conseguiu ligar para os serviços de emergência e pedir ajuda. Quando a polícia chegou, Michael Barizone foi acusado de 2 tentativas de homicídio e posse ilegal de arma de fogo, uma pistola preta e rosa de 9 mm encontrada na cena. Lauren, gravemente ferida e sangrando, foi levada às pressas para o hospital, enquanto Michael, espancado por Rob, foi levado sob custódia. Lauren estava em estado crítico. Ela passou por uma cirurgia de emergência e foi colocada em coma induzido devido ao risco de danos cerebrais. Ela permaneceu em coma por 4 dias e passou 3 semanas na UTI, incapaz de falar porque estava usando um ventilador. Uma vez que sua condição melhorou, Lauren deu sua declaração à polícia. Lauren afirmou que Michael estava escondido atrás de alguns arbustos perto da entrada dos fundos da casa. Ela se aproximou dele, sem saber que ele estava armado. Segundo ela, eles começaram a conversar, e, de repente, Michael puxou a arma e atirou nela 2 vezes. Rob Goldwyn, que estava por perto, afirmou que Michael também disparou contra ele, mas errou. O advogado de defesa de Michael argumentou que Lauren o havia levado a um ponto de ruptura emocional, e muitos de seus colegas olímpicos apoiaram essa versão dos fatos. No entanto, após o incidente, Michael Barizone colocou sua fazenda à venda e seu relacionamento com Mary Gray chegou ao fim. Mary também testemunhou no tribunal, confirmando que o verão de 2019 havia sido extremamente difícil para Michael. Ela afirmou que ele frequentemente entrava em pânico e estava tenso, mas que sempre tratou seus filhos com amor. A investigação dos serviços de proteção à criança não encontrou nenhum problema na família. Michael Barizone passou mais de 2 anos na prisão, e a batalha legal durou 3 anos, finalmente chegando ao fim em março de 2022, quando o julgamento de Michael Barizone começou. O caso de alto perfil durou quase 3 semanas. O tribunal se transformou em um campo de batalha para os advogados, mas a questão principal permaneceu: quem era a verdadeira vítima? Michael Barizone, que havia repetidamente pedido ajuda à polícia, praticamente gritando que tinha medo de Lauren, ou a frágil Lauren, que passou 4 dias em coma? Durante seu testemunho, Lauren Kanarek foi questionada se ela tinha um plano para destruir Michael Barizone, e ela respondeu assim. Os advogados de Michael Barizone escolheram uma estratégia de defesa rara, e eles argumentaram que, no momento do crime, ele havia perdido temporariamente a sanidade e estava legalmente insano. O próprio Barizone alegou que se lembrava de ter entrado em seu escritório, mas não tinha lembrança de pegar a arma ou de atirar em Lauren. O advogado de Michael, Ed Bincas, insistiu que seu cliente fosse avaliado por psiquiatras forenses. Os doutores Steven Seaman e Charles Zasson entrevistaram Michael detalhadamente e concluíram que Lauren Kanarek havia submetido Michael a uma manipulação emocional conhecida como a gaslighting, o que acabou por quebrar sua psique. Eles argumentaram que Lauren havia brincado com a percepção de realidade de Michael, levando-o ao ponto de ruptura. Gaslighting é uma forma de manipulação em que a pessoa é levada a duvidar de sua própria sanidade, memórias e percepção dos eventos. Com base nessa conclusão, a defesa de Michael utilizou o argumento de insanidade temporária, um recurso raro nos tribunais. O tribunal aceitou essa versão e considerou Michael Barizone legalmente insano no momento do crime, absolvendo-o de responsabilidade criminal. O júri decidiu que ele não era responsável por suas ações naquele dia. O que significa inocente por razão de insanidade? Significa que uma pessoa não é responsabilizada por suas ações porque, no momento do ato, ela não estava ciente do que estava fazendo. Barizone admitiu ter atirado em Lauren,
mas afirmou que não tinha intenção de matá-la, apenas queria que ela fosse embora. Após o anúncio do veredito, um emocionado Michael Barizoni desabou em lágrimas e caiu nos braços de seu advogado. Sua equipe jurídica chamou isso de a justiça, argumentando que Michael era a verdadeira vítima, levado à loucura. Se ele tivesse sido considerado culpado, poderia enfrentar até 80 anos de prisão. Mas a questão permanece, e mesmo sob estresse, o que poderia ter levado Michael a pegar uma arma e atirar? Barizoni alegou que não se lembrava do momento exato do disparo, embora se lembrasse de tudo mais. O Dr. Lewis Schlesinger expressou dúvidas de que Michael Barizoni tenha realmente sofrido um apagão psicológico. É possível que Robert Goldwyn, noivo de Lauren, tenha golpeado Michael na cabeça durante a briga, o que explicaria as falhas de memória. No entanto, é importante lembrar que Lauren Kanarek, que foi baleada 2 vezes no peito, também é uma vítima. Esse fato foi um tanto ofuscado durante o julgamento, apesar de muitos na comunidade equestre terem apoiado Michael Barizoni e visto suas ações como justificadas. Até hoje, o verdadeiro motivo por trás do tiroteio permanece obscuro. Segundo a polícia, Michael Barizoni estava tentando expulsar Lauren e seu noivo da fazenda, mas a situação era complicada pelo fato de que o casal não apenas alugava a casa, mas também mantinha seus cavalos na propriedade. A polícia também observou que, na semana que antecedeu o tiroteio, a fazenda havia sido alvo de inúmeras queixas feitas por Lauren Kanarek, que contatou as autoridades locais sobre violações de aluguel. De acordo com documentos judiciais, em 7 de agosto de 2019, por volta das 14h45, Michael Barizoni confrontou Lauren e seu noivo na varanda da casa. A conversa rapidamente escalou, e Barizoni atirou 2 vezes em Lauren, acertando seu peito. O noivo de Lauren tentou tirar a arma de Michael, mas Barizoni conseguiu disparar mais um tiro, que atingiu uma janela. Contudo, o habilidoso advogado de defesa argumentou com sucesso que Michael Barizoni estava sofrendo de um distúrbio mental que o fez acreditar genuinamente que estava em perigo por causa de Lauren Kanarek, e que ele não entendia as consequências de suas ações. A defesa também alegou que Kanarek e Goldwyn tinham soltado o cachorro em Barizoni e até mesmo o atacado. Lauren Kanarek havia postado comentários inflamatórios sobre Michael Barizoni nas redes sociais, retratando o ex-campeão olímpico como alguém que havia perdido a sanidade. O advogado de Michael, Edward Bincas, ficou satisfeito com o veredito, mas o advogado de Lauren, Bruce Nagel, chamou a decisão de um erro judicial e acusou Barizoni de encenar uma performance para o júri. O advogado de Lauren não tem a intenção de desistir e está determinado a buscar justiça. Ele acredita que a decisão do tribunal foi insana e que Michael Barizoni é um criminoso que deveria ser punido com todo o rigor da lei. Algumas semanas após o veredito, Michael Barizoni foi transferido para um hospital psiquiátrico. Ele foi internado na instituição, onde permanecerá até que um juiz determine quando, ou se, ele poderá ser liberado de volta à sociedade. Este caso realmente levanta muitas questões. O fato de Michael Barizoni ter sido um campeão olímpico não o absolve da responsabilidade por suas ações. A lei protege os direitos de propriedade, e se Michael não conseguiu despejar Lauren e decidiu deixar o local, isso implica que ela tinha um direito legal de permanecer na fazenda. Além disso, é estranho que ele tenha continuado a cobrar $5.000 por mês dela para o treinamento, apesar de sua insatisfação. Se Lauren estava pagando uma quantia tão alta, era razoável que ela esperasse ser treinada pessoalmente por Barizoni, em vez de por seus assistentes. A realidade é que Michael quase tirou a vida de alguém. Após o incidente, Lauren se tornou alvo de assédio online, com apoiadores de Barizoni dizendo que ela merecia ser baleada. Mas, considerando o lado dela da história, é possível perceber que ela estava pagando uma quantia significativa de dinheiro por um serviço que não estava sendo completamente entregue. Ela esperava treinar com um campeão, mas, em vez disso, estava sendo treinada por assistentes. Sim, suas ações ao tornar o conflito público nas redes sociais podem ser vistas como tóxicas, e ela até admitiu que queria prejudicar a carreira dele, mas ela tinha o direito de expressar sua frustração, especialmente porque nunca mencionou diretamente o nome dele em suas postagens. Agora imagine um homem adulto, sobrecarregado por suas emoções,
pega uma arma e tenta matá-la. Isso é uma tentativa de tirar uma vida. A pergunta é: e Lauren realmente ameaçou sua vida? Ela não estava tentando machucá-lo. Uma pessoa em um estado emocional saudável teria lidado com a situação de maneira diferente, rescindindo o contrato, chamando a polícia ou resolvendo o problema legalmente, mas não recorrendo à violência. Imagine que você está insatisfeito com o serviço em um restaurante e apresenta uma reclamação, e, em resposta, o dono tenta atirar em você. Isso é absurdo, certo? Essa história também levanta preocupações sobre o estado da sociedade, onde as palavras de uma mulher podem ser tomadas como verdade absoluta sem verificação adequada. Vivemos em um mundo onde a sensação de vitimização percebida pode afetar drasticamente o desenrolar das situações. Mas, voltando a essa história, que em novembro de 2023, Michael Barizoni foi liberado, embora continue a receber tratamento psicológico. Ele agora está em um relacionamento com Laura Osborne, que costumava trabalhar na fazenda. Enquanto isso, após inúmeras cirurgias e uma longa recuperação, Lauren Kanarek voltou a praticar equitação. Pense nisso, e Michael Barizoni, um homem de sucesso e respeitado, um campeão olímpico cuja vida parecia perfeita, encontrou-se no centro de um incidente chocante que virou seu mundo de cabeça para baixo. Lauren Kanarek, sua aluna, cujas ações e palavras empurraram essa história para uma conclusão trágica. Mas será que Michael foi realmente vítima de manipulação, ou ele simplesmente não conseguiu controlar suas emoções e tomou uma atitude irreversível? Fico me perguntando, onde está a linha tênue entre verdade e ficção, entre uma ameaça real e uma imaginada? Até onde estamos dispostos a ir para proteger nossa reputação ou nossas vidas? E, mais importante, quem é o verdadeiro agressor aqui, aquele que ameaçou com palavras ou aquele que decidiu puxar o gatilho? Muitas vezes nos esquecemos de que, por trás de cada história como essa, existem pessoas reais, suas emoções, medos e demônios internos. Fico impressionado com como conflitos não resolvidos podem levar a resultados catastróficos, onde uma única palavra ou ação pode desencadear uma reação em cadeia. O que você acha? Michael Barizoni estava justificado em defender a si mesmo ou suas ações foram uma reação extrema e injustificada à pressão que ele sentia? Quem você acha que é a verdadeira vítima nessa história? Pessoalmente, acredito que ambos os lados têm alguma responsabilidade pelo desfecho, mas, mesmo assim, ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. A história nos leva a refletir profundamente sobre o impacto das interações humanas em situações de extrema pressão e sobre como elas podem desmoronar de maneira trágica. Michael Barizoni, embora uma figura altamente respeitada no mundo dos esportes equestres, se encontrou em uma espiral de colapso emocional, alimentada por disputas pessoais e profissionais. Lauren Kanarek, com suas próprias ambições e desafios, acabou se envolvendo em um conflito que, por mais legítimas que suas preocupações possam ter sido, também contribuiu para essa crescente tensão. Embora o veredito de inocência por insanidade temporária tenha gerado um resultado legal para Michael, as questões sobre responsabilidade emocional e moral permanecem. Podemos questionar se a pressão do ambiente, a competição por atenção, o desgaste emocional causado por desentendimentos e o poder das redes sociais podem, juntos, levar uma pessoa a um ponto de ruptura tão extremo. A liberação de Michael Barizoni após tratamento psiquiátrico abre uma nova fase para ele, onde terá que lidar não apenas com as consequências legais, mas também com as repercussões de sua ação para sua carreira e reputação pessoal. O fato de ele estar agora em um relacionamento com Laura Osborne, uma ex-funcionária da fazenda, também sugere que ele está tentando reconstruir sua vida após o incidente. Por outro lado, Lauren Kanarek, apesar de ser alvo de assédio online e enfrentar uma recuperação física e emocional longa, conseguiu voltar ao que ama, cavalgar. No entanto, seu retorno ao esporte levanta a questão de como ela lidará com o trauma de quase perder a vida e com a complexidade de sua relação com Michael. Em suma, esta história não tem uma resolução clara, com o público ainda dividido entre apoiar Michael ou Lauren. Muitos podem ver o colapso de Michael como uma consequência direta do que ele sentiu ser uma perseguição emocional contínua, enquanto outros podem considerar que ele falhou em gerenciar suas emoções e tomou uma atitude extrema e injustificada. O fato é que, independentemente de quem estava certo ou errado,
esse caso revela os perigos de conflitos não resolvidos, o poder destrutivo das redes sociais e a fragilidade da mente humana sob pressão. No fim das contas, esta é uma história sobre como a vida, com todas as suas nuances e complexidades, pode às vezes sair do controle, levando a consequências trágicas. Ela nos faz refletir sobre os limites do que é aceitável no tratamento entre as pessoas e como podemos nos perder em meio a conflitos pessoais. A linha entre vítima e agressor, entre justificativa e exagero, nem sempre é clara. O que resta são perguntas, e até onde estamos dispostos a ir quando sentimos que estamos sendo ameaçados? E quando cruzamos a linha do que é aceitável para proteger o que consideramos nossa integridade e segurança? Essas são perguntas que não possuem respostas fáceis, mas que, sem dúvida, ressoam profundamente quando confrontamos histórias como a de Michael Barizoni e Lauren Kanarek. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.